Fala aí, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô com um carro aqui que é muito difícil de ver na rua. É o Lancer Ralliart. É o irmão rebelde do Lancer CVT, do Lancer aspirado, ou o irmão pacífico, o irmão comportado do Lancer Evolution. Esse carro foi oferecido aqui somente entre 2011 e 2013, então não é de se espantar que é muito difícil de ver ele pelas ruas aí. Esse aqui, no caso, é um modelo 2012, ano 2012. Esse carro, com esse ano, esse modelo, na tabela FIPE, sai aí por volta dos seus 80 mil reais, 70 mil reais, dependendo da condição e estado que ele tiver. Se você conseguir achar um inteiro sem nenhuma modificação mais drástica, né? É o preço aí de um Onix 0 km. Só que aqui você tem uma mecânica semelhante à do Evo 10, tração integral nas 4 rodas. Claro que ele não vai ter a tecnologia que os carros mais novos vão fornecer, mas é um carro muito divertido de se tocar. Falando em mecânica, esse carro aqui sai com uma configuração de motor e câmbio muito parecida com a do Evo 10, mas com algumas diferenças que o fazem ter 250 cavalos comparados aos 295 que saem originalmente no Lancer Evolution 10. O turbo nesse Lancer Ralliart não é o híbrido de 2 estágios que o Lancer Evolution 10 recebe. A pressurização, ou seja, a tubulação que liga turbo, intercooler e coletor de admissão, também é um pouco mais restrita no Ralliart. O intercooler em si é menor do que o do Evo 10. Pode-se dizer aí que ele é metade do tamanho. Eu vou procurar uma foto para que vocês vejam a comparação entre eles. A blow-off valve desse aqui, que é a válvula de respiro do turbo, ela é de plástico, se comparado à do Evo, que é de aço, é de liga de aço. Isso porque o Evo ele tem mais pressão, ele recebe mais pressão do que o Ralliart recebe. O Evo deve chegar aí no seu 1,5 kg. Esse aqui sai com 0,8, 1 kg de pressão aproximadamente, original de fábrica. A suspensão do Ralliart é muito parecida com a suspensão do Lancer Evolution 10. Eles possuem a mesma geometria. Mas no Ralliart a suspensão possui braços de aço, construídos em aço, enquanto no Evo 10 a suspensão é feita toda de alumínio. Não toda de alumínio, mas boa parte em alumínio, o que permite um peso muito menor na suspensão e, consequentemente, uma dinâmica muito melhor do carro, né? Também é um carro de performance, se comparado ao Ralliart. O Ralliart ele é um carro intermediário ali, ele queria ser performance, mas queria ser civil. Ele não chega a ser nenhum nem outro. Os freios do Ralliart também são muito menores do que os freios do Lancer Evolution 10. No Evo 10 ele recebe um disco de freio muito maior do que no Ralliart. Dá para se comparar aí o freio dianteiro do Lancer Ralliart. É o mesmo tamanho que o freio traseiro do Lancer Evolution. O Evo vem com as pinças Brembo. No Evo ele também recebe amortecedores Bilstein e molas Aibach de fábrica. Esse aqui não, esse aqui possui molas e amortecedores comuns. E outra diferença desse carro aqui para o Evo é a programação de injeção e turbo. Esse sai com uma programação muito mais civil, muito mais pacata do que a do Evo 10. Isso é um grande contribuinte para a diferença entre os 295 de fábrica do Evo para os 250 desse carro aqui. Fechando as diferenças entre os dois carros, o Ralliart não vem com o modo Super Sport da transmissão automatizada de dupla embreagem, que vem originalmente no Lancer Evolution 10. Esse modo Super Sport ele dá um pouco mais de pressão nas solenoides e nas rotas de óleo da transmissão para que as embreagens grudem mais. Então o câmbio, você percebe que ele fica muito mais grosseiro assim, as trocas de marcha, não é nada suave. A partir daí os dois carros já compartilham muitas similaridades. Eles possuem o mesmo motor 4B11T, é a variante turbo dos 4B11 que equipam os Lancers aspirados, os Lancers CVT mais comuns que vocês veem na rua. A mesma transmissão automatizada de 6 marchas e tração integral nas 4 rodas. É um conjunto extremamente robusto e, como todo carro japonês, over-engineered ou sobre-engenheirado para que
ele possa ser confiável e aguentar os maus tratos que os donos fariam com esses carros. Eu sei que você deve estar se perguntando, pô, o motor do Lancer Evolution e do Ralliart é a mesma variação que o Lancer aspirado CVT? Eles compartilham o mesmo bloco, porém eles possuem algumas diferenças essenciais, para um ser a variante turbo com o final T e outro ser a variante aspirado, que é o 4B11. Os pistões no 4B11T são forjados e com a cabeça côncava. Isso baixa a taxa de compressão para que o motor aguente a extra pressão que o turbo vai proporcionar. Esse aqui é uma taxa de compressão de 9:1, enquanto o aspirado chega a 10:1, se eu não estou enganado. Então é uma taxa de compressão mais baixa, justamente por conta do turbo. Bielas mais fortes, bielas reforçadas, comando de válvula também é diferente entre os dois motores. E eles possuem uma diferença fundamental, que é a refrigeração na base dos pistões. Isso é feito por pequenos bicos que expelem óleo diretamente na base do pistão, assim refrigerando a câmara de combustão. Isso é fundamental para um carro turbo de performance, porque as temperaturas na câmara de combustão vão ser mais altas do que as temperaturas na câmara de combustão de um carro aspirado. Porém, no mais, tanto o bloco quanto o cabeçote são feitos de liga de alumínio, tanto no 4B11 quanto no 4B11T, no padrão semi-open deck, que é na tradução literal seria deck semi-aberto. Antes desse motor, os Lancers Evolution eram equipados com um lendário 4G63T. É um motor muito mais resistente, de bloco e cabeçote de ferro, que permitia aí pro aftermarket, para os preparadores, abusar muito mais do motor sem ter que trocar miolo ou sem ter que reforçar bloco. Esse motor, o 4G63, chegava aí facilmente nos 500 cavalos de roda, sem ter que alterar miolo do motor ou nem reforçar bloco. Então era um motor muito resistente. Não que esse motor aqui seja menos capaz, mesmo ele sendo no padrão semi-open deck, tira um pouco da estrutura interna do bloco do motor, chega facilmente nos seus 400 cavalos sem troca de miolo, biela, pistão, virabrequim. Então é um motor muito capaz de receber modificações. Agora, o que não aguentaria esses 400 cavalos que o motor aguenta é a embreagem da transmissão automatizada. Se você for chegar nesses níveis de cavalaria nesse carro ou no Evo, você vai ter que trocar o conjunto de embreagem, porque senão você vai acelerar e vai ficar patinando embreagem igual um doido. Você não vai conseguir acelerar como você gostaria. Sobre esse carro, ele já não possui mais o intercooler original. O intercooler, pressurização, blow-off valve, é tudo do Evo. A turbina também, a carcaça dela foi alargada para dar espaço para um compressor .48, o que permite aí uma faixa de potência maior por mais tempo, porém com a desvantagem de um turbo lag um pouquinho maior. Ele também é chipado, possui um remap de transmissão que dá a ele aquele modo Super Sport do Evo 10, e além disso ele possui um filtro KN lavável, sem aquela modificação de admissão de ar quente que se coloca ali, que fica bonito, mas que não traz nenhuma performance. Ele mantém a admissão original do carro. Dentro do carro, ele nada mais é do que um Lancer comum. Possui central multimídia, uma diferença, ele possui aquecimento nos bancos, mas de resto é como se fosse um Lancer comum. Se te vendassem e te colocassem aqui dentro, você não saberia que é um Lancer Ralliart, a não ser pela transmissão, que entrega um pouco o carro, e o painel, que é um pouco diferente do Lancer aspirado comum. Uma semelhança que esse carro também tem ao Lancer Evolution é o controle de largada. Eu vou colocar ele aqui agora e vou fazer um launch para que vocês vejam. Ele precisa estar no modo Super Sport, que já está. Controle de tração desligado. Pisar no freio bem forte e acelerar ele. E ele vai cortar numa certa rotação para que ele consiga sair com mais força. Então vamos lá.
Tá. Que canhão! Falem o que for, ele é menos capaz do que o Evolution por todas as diferenças que eu contei, mas tá muito divertido esse carrinho. E ele tem a vantagem de ter um porta-mala maior do que o do sedã, o que ajuda se você tem uma família, tem um filho, 2 filhos, precisa levar muita coisa do porta-mala, já ajuda. É quase uma Station Wagon, não é uma Station Wagon, mas tem um porta-mala maior. No mais, galera, é isso. Essas são as diferenças principais entre os 3 Lancers, o Lancer Ralliart, o Evo e o CVT, o aspirado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ajuda muito a gente que está começando. E é isso aí. Fiquem agora com algumas imagens que eu vou fazer do Lancer. E se tiver alguma dúvida sobre o carro, deixa aí nos comentários o que você gostaria de saber sobre ele. Tô aberto a sugestão de vídeo também. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários também. Se não, fala o que vocês gostariam de ver, que numa próxima oportunidade eu trago aqui no canal, tá bom? Eu sou o Matheus, esse é o canal Automate. Tchau!